Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo do Apocalipse aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. Vamos continuar nossa jornada pelo livro do Apocalipse? Vamos sim! E hoje a gente chega na última das 7 cartas, a mensagem para a igreja de Laodiceia. E olha, essa é talvez uma das mais diretas, mais confrontadoras de todas, com um alerta poderosíssimo sobre o perigo da autossuficiência espiritual. Uma lição que com certeza fala muito com a gente hoje. E para a gente entender o impacto dessa carta, a chave está toda nesse contraste que o slide mostra. De um lado você vê os 3 grandes motivos de orgulho de Laodiceia. Seus centros bancários poderosos, sua indústria de roupas de lã preta que era famosíssima, e um colírio medicinal conhecido no mundo todo. Exato. E do outro lado a gente tem a resposta de Cristo para cada um desses pontos. Onde eles tinham orgulho do seu ouro, ele oferece o ouro verdadeiro refinado. Onde eles se orgulhavam das roupas pretas, ele oferece vestes brancas. E para o colírio deles, ele oferece o colírio que cura de verdade a cegueira espiritual. É um confronto total entre a confiança humana e a suficiência de Cristo. Então, vamos mergulhar um pouco nesse contexto, porque para sentir a força das palavras de Jesus, a gente precisa primeiro entender que lugar era esse. Laodiceia não era uma cidade qualquer, de jeito nenhum. A identidade dela era toda construída em cima de uma coisa: riqueza, orgulho e independência. Com certeza. Pensa assim, Laodiceia era um dos maiores centros financeiros da região, um polo bancário com muito, mas muito ouro. Para se ter uma ideia, por volta do ano 60 d.C., um terremoto gigantesco destruiu a cidade. O historiador romano Tácito conta que Roma ofereceu ajuda para reerguer a cidade. E eles disseram: não, obrigado, a gente se vira com o nosso próprio dinheiro. Imagina o nível do orgulho. E não era só isso, né? A cidade era mundialmente famosa pela sua lã preta, um produto de luxo super macio e brilhante. E ainda tinha uma escola de medicina que fabricava um colírio para olhos que era exportado para todo o império. O problema é que toda essa prosperidade, toda essa atitude de não preciso de ninguém, acabou contaminando a igreja que estava lá. Pois é, e com essa imagem de riqueza e autoconfiança em mente, o diagnóstico que Jesus faz da igreja de Laodiceia se torna ainda mais cortante. Ele simplesmente ignora todos os motivos de orgulho da cidade e vai direto na ferida, com uma avaliação, olha, bem severa. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, que palavras fortes! A imagem de vomitar é chocante. Mas o mais genial aqui é que essa metáfora de ser morno não foi aleatória. Tinha um motivo muito específico. De jeito nenhum foi aleatória. Essa era uma imagem que atingia em cheio o orgulho dos cidadãos de Laodiceia, porque tinha a ver com um dos maiores problemas que eles enfrentavam no dia a dia: a qualidade da água da cidade. É isso aí. Olha que interessante. Perto dali ficava a cidade de Hierápolis, famosa por suas fontes de água quente com propriedades medicinais. Já outra cidade próxima, Colossos, tinha fontes de água fria, pura e refrescante. Laodiceia ficava no meio e não tinha uma fonte de água boa. Então, o que eles fizeram? Construíram um aqueduto para trazer a água quente de Hierápolis. Só que tinha um problema. Nesse trajeto de quase 10 quilômetros, a água ia esfriando. Quando ela finalmente chegava em Laodiceia, não estava mais quente para ser medicinal e nem tinha ficado fria para ser refrescante. Ela chegava morna, cheia de minerais calcários que davam um gosto horrível. Era uma água que provocava náusea. Então, quando Jesus diz, vocês são mornos, todo mundo ali entendeu na hora. Vocês são inúteis e desagradáveis, assim como a sua água. E essa metáfora da água nojenta ilustra perfeitamente o abismo que existia entre como a igreja se via e como ela realmente estava. A autoimagem deles, como vemos no slide, era: sou rico, fiquei rico, não preciso de absolutamente nada. Mas a realidade, segundo Cristo, era exato o oposto. Ele diz: você nem percebe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É impressionante. A riqueza material tinha cegado eles para a própria miséria espiritual. Mas o ponto alto dessa carta é que a mensagem não para no diagnóstico, na crítica, e isso é maravilhoso. Jesus não aponta só o problema, ele oferece a cura, e é uma receita divina, com 3 partes, que ataca diretamente a causa do orgulho deles. E essa tabela resume tudo de forma perfeita. Pro orgulho que eles tinham dos seus bancos e do seu ouro, Cristo aconselha: compre de mim ouro provado no fogo, que é o símbolo de uma fé genuína, uma fé que passou pela prova. Pro orgulho das suas roupas de lã preta, ele oferece vestes brancas, que representam a justiça de Cristo que cobre a nossa vergonha.
E por fim, por orgulho do seu famoso colírio, ele diz: unja os seus olhos com o meu colírio, para que eles pudessem finalmente enxergar a verdade. Esse colírio é o discernimento que vem do Espírito Santo. Percebe? Cada conselho é um antídoto espiritual perfeito para a arrogância material da cidade. E a partir desse ponto, o tom da carta muda completamente. Depois de um diagnóstico tão pesado, a gente poderia até pensar que não tinha mais jeito para eles. Mas o que vem em seguida revela o coração por trás de toda essa repreensão. Não se tratava de rejeição, mas sim de um ato de profundo amor. Exatamente. O versículo diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Isso nos lembra lá do livro de Provérbios, que diz que o pai disciplina o filho a quem ama. A correção de Jesus não era para condenar, mas para acordar a igreja para que eles voltassem a ser zelosos, ou seja, quentes, e se arrependessem da sua indiferença. E aí nós chegamos a uma das imagens mais conhecidas da Bíblia. Jesus, que foi deixado do lado de fora pela autossuficiência da igreja, agora está na porta, batendo. O que é muito interessante aqui é que o convite muda do coletivo, a igreja, para o individual. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz. É um apelo totalmente pessoal. Ele está dizendo que, mesmo que a igreja como instituição não abra a porta, qualquer indivíduo pode abrir. E a promessa de cear com ele é um símbolo de comunhão profunda, de intimidade, de restaurar aquele relacionamento que a mornidão tinha destruído. E, como em todas as outras cartas, essa também termina com uma promessa fantástica para aquele que vencer. Mas olha, a promessa feita à igreja de Laodiceia é, sem dúvida, a mais grandiosa e a mais espetacular de todas as 7. É de arrepiar, não é? A promessa é: darei o direito de se sentar comigo no meu trono. Isso vai muito além da salvação. Isso é sobre compartilhar do governo, da honra, da vitória e da autoridade do próprio Cristo. Muitos teólogos dizem que essa promessa final, na verdade, resume e inclui todas as promessas feitas às outras 6 igrejas. Sentar no trono com ele significa receber tudo. Então, resumindo a grande lição de hoje, a mensagem Laodiceia é um aviso poderoso que atravessa os séculos. É um alerta muito sério para a gente não confundir conforto material, prosperidade e sucesso com saúde espiritual. A autossuficiência é um veneno sutil que pode nos deixar espiritualmente mornos, inúteis e indiferentes. E esta lição de Laodiceia nos leva, inevitavelmente, a olhar para dentro de nós mesmos, com muita honestidade. A pergunta que fica no ar para nossa reflexão é exatamente esta: será que existem áreas em nossas vidas onde nos tornamos autossuficientes, onde achamos que damos conta sozinhos e acabamos, sem perceber, deixando Jesus do lado de fora, batendo na porta? Bem, com a carta a Laodiceia, a gente fecha esse ciclo incrível das 7 igrejas. Mas a nossa jornada pelo Apocalipse está só começando. A série vai continuar. E o próximo capítulo da nossa exploração é simplesmente fascinante. Nós vamos entrar na sala do trono celestial para testemunhar a abertura do livro selado. Isso mesmo, vocês não podem perder o que vem por aí, então, para não ficar de fora, já se inscreve aqui no canal. Se esse estudo te ajudou, não esquece de deixar o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos que também gostam de aprofundar na palavra. A gente agradece demais a companhia de todos e esperamos vocês no nosso próximo encontro, continuando a desvendar os mistérios do Apocalipse. Um grande abraço e até lá!